Olá, tudo bem com você? Estou passando por aqui para deixar um verso da palavra de Deus com você para que ele abençoe a sua vida. O texto está em Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz assim, olha, acima de tudo guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você tem guardado o seu coração? Você tem consciência do que significa coração na palavra de Deus? A palavra coração na Bíblia não é exatamente esse órgão aqui que fica do lado esquerdo do peito. A palavra coração na Bíblia significa pensamento, significa sabedoria, significa mente, significa inteligência. Guarda o seu coração, porque dele depende a sua vida. Como que nós podemos guardar o nosso coração se dele depende toda a nossa vida? A primeira coisa que nós podemos fazer é guardar mesmo os nossos pensamentos. Você foi levantado por Deus na sua vida desde o dia que você o aceitou como um segurança, como alguém responsável por cuidar dos seus pensamentos. E eu te pergunto, nessa sexta-feira próxima do início já desse sábado, como você tem guardado os seus pensamentos? O que você faz quando pensamentos ruins entram na sua mente e ocupam o seu tempo, ocupam as suas energias e as suas forças? O que você faz quando pensamentos derrotistas, pensamentos pessimistas acabam assumindo o controle da sua vida? Nós precisamos saber exatamente o que fazer em situações como essa, sabe? E para que você possa guardar o seu coração, a primeira coisa que você tem que saber guardar também é a sua fé. A primeira e mais importante coisa que devemos guardar é a nossa fé em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Em um mundo cheio de distrações, tentações e perseguições, é vital que permaneçamos firmes na nossa fé, confiando plenamente em Cristo, para a nossa salvação e segurança espiritual. Como que eu guardo a minha fé? Mantendo ela viva, mantendo ela ativa, lendo a palavra sempre, orando sempre e falando do amor de Deus para outras pessoas sempre. É assim que eu guardo a minha fé. Eu também preciso guardar a palavra de Deus. Foi o salmista quem disse: a tua palavra escondi para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra eu guardei para que eu não pecasse contra ti. A melhor forma de você resistir às ciladas do inimigo é mencionando textos bíblicos de cor. Então, quando o inimigo põe diante de você uma tentação, uma possibilidade de desobedecer a Deus, você também tem a oportunidade, você tem o privilégio de se lembrar de um verso bíblico, mencionar ele e falar: não vou cair nessa. Se você se lembrar de Jesus no deserto da tentação, todas as vezes que ele derrotou o inimigo, ele começou as suas frases dizendo: está escrito. Ou seja, assim diz o Senhor. Ou a boca do Senhor falou isto. Se você viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor, você vai estar guardando a palavra de Deus no seu coração e vai ter motivos mais do que suficientes para não cair em tentação. Guarde também a sua comunhão com Deus. Comunhão é relacionamento, comunhão é intimidade. Se você deseja guardar o seu coração, guarde a sua comunhão. Passe tempo com Deus diariamente. Converse com Ele todos os dias. Orando, estudando a Bíblia, como eu já disse antes. A palavra comunhão, ela denota exatamente isto. Passe o seu tempo, gaste o seu tempo na presença do teu Deus. Outro importante aspecto do guardar o que tens é manter uma comunhão íntima e constante com Deus, através da oração, da adoração e da busca da sua presença.
É fácil deixar essa comunhão enfraquecer-se com as preocupações e ocupações desta vida. Mas é essencial que cultivemos um relacionamento profundo com o nosso Criador. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele disse assim: orai sem cessar. Sabe, guardar a comunhão e conversar com Deus a todo tempo. Você não precisa estar ajoelhado para conversar com Deus, você não precisa estar sozinho nem estar parado. Você pode conversar com Deus enquanto você vai para o trabalho, você pode conversar com Deus enquanto você resolve um problema, você pode conversar com Deus enquanto você lava uma pia de louça, você pode conversar com Deus enquanto você faz uma faxina, você pode conversar com Deus em qualquer situação do seu dia. Deus tem prazer de ouvir a sua voz, Deus tem prazer quando dele você se aproxima, desejando conversar com Ele. E a última coisa que eu diria que você precisa guardar para guardar o seu coração é guarde também as suas boas obras. A vida agitada, a vida corrida, pode fazer com que você pense que você não tem tempo para dedicar para ninguém, que você não tem condições de ajudar a ninguém. Na verdade, você quem precisa de ajuda, você quem precisa de um amparo, de um socorro. Mas a verdade, querido, é que quando você olha aquele que precisa mais do que você e o socorre, o abençoado não é ele, o abençoado é você. Quando você faz o bem, o abençoado é você. Quando você vive por um propósito, vive por uma missão, o abençoado é você. Meu desejo para você, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E essa palavra aqui, você possa viver no seu dia a dia. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Posso orar com você? Senhor, em tua presença entramos, agradecidos por tudo de bom que o Senhor tem feito no nosso viver. Obrigado porque mais uma semana terminou, um sábado se inicia, e nesse dia mais uma vez nós podemos sentir a tua presença e as tuas bênçãos em nossas vidas. Fica conosco hoje e sempre, Senhor, e nos ajude a guardarmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa sabedoria, o nosso intelecto. Dá-nos essa ciência de guardarmos este bem tão valioso que nós temos, porque dele depende a nossa vida. Dá-nos a tua paz, que é conosco sempre, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, o Senhor abençoe poderosamente a sua vida.